Boa tarde. Hoje, em destaque, a União de Freguesias Caniçada Soengas. Recordamos das freguesias que compõem a União situam-se na zona norte do concelho, na margem esquerda do Rio Cávado, a 5 km do São Bento da Porta Aberta e a 10 do Gerês. Daí, por vezes, a confusão para a referência ao Gerês quando se fala da Caniçada. Representam aproximadamente 5% da população do concelho, com uma área de 8 km quadrados, a Caniçada com 6 km e a Soengas com 2 km. A densidade populacional é de 70,1 habitantes por quilómetro quadrado. Caniçada já foi, como se sabe, sede do concelho, então chamado da Ribeira do Soares, de que restam algumas marcas, como o Pelourinho, os Passos do Concelho e a antiga cadeia. E recordamos também, em 2015, comemorou 500 anos do Fural Manuelino de 1515. Pelas suas condições naturais para o repouso e lazer, Caniçada, incluindo Soengas, é uma zona do concelho de grande procura para habitações de fim de semana, daí a existência de dois instrumentos de ordenamento para esse território, o PDM e o BOAC. O primeiro, como se sabe, abrangendo todo o concelho, o Plano Diretor Municipal, e o segundo, o POAC, ou o Plano de Ordenamento da Albufeira da Caniçada, específico para a zona envolvente da Albufeira. Uma situação que tem originado casos jurídicos ainda não definitivamente resolvidos. Nas eleições autárquicas de 2021, recordamos também, estavam inscritos 564 eleitores, votaram 455, aproximadamente 80%. A lista apresentada pelo PST obteve 321 votos, elegendo Maria Fátima Ribeiro Jesus como Presidente da Junta. A lista apresentada pelo PS obteve 123 votos e a abstenção foi de 18,5% em Caniçada e 22,5% em Soengas, o que, numas contas rápidas, significa aproximadamente 20% de abstenção. Voltamos então à União de Freguesias Caniçada Soengas para analisar a situação atual e fazer o balanço destes quase 2 anos do mandato iniciado em outubro de 2021, que é também o primeiro mandato de Maria Fátima Jesus como Presidente da Junta e que hoje, por impedimentos da sua vida particular, não pôde estar presente nesta conversa. Para isso, temos em estúdio, como convidado, João Vieira Rocha, que é o secretário da Junta de Freguesia. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Esta situação de que já falámos aqui o ano passado, o secretário está mais no terreno do que a presidente. Boa tarde, Luís. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Permita-me que cumprimento também todos os vieirenses, em particular os nossos conterrâneos de Caniçada e Soengas. Uma palavra também aos nossos imigrantes, com desejo de boas férias e que no regresso aos seus locais de trabalho façam uma boa viagem. Bom, tendo em conta a tua pergunta, é verdade que naturalmente sou eu que tenho mais disponibilidade e daí a razão de eu estar mais no terreno também e ter algum conhecimento mais da situação em si, das situações. É bom lembrar que o João foi Presidente da Junta nos 2 mandatos anteriores. Eu estou na política a fazer 20 anos. Daqui a 2 anos faz 20 anos que estou na política. Naturalmente que a lei do limite de mandatos nos obrigou, em parte, a ter que gerir, nós, como outras freguesias, a gerir a situação devido ao limite de mandatos. Tendo em conta que nós tivemos uma intercalar em 2020, mais rapidamente nos obrigou a repensar aquilo que realmente tínhamos que fazer e achámos por bem termos que mudar, embora, claro... E Maria de Fato também com a experiência que já tinha na Junta de Freguesia, que tinha sido secretária. Exatamente, a Fátima já com alguma experiência, naturalmente que deu aqui também mais um empurrão, nós conhecendo a Sofia, que tem sido o nosso pilar, a nossa base, naquilo que é... mais tesoureira da Junta. Exatamente, tesoureira da Junta, que está também no terreno comigo e tem sido uma das pessoas, uma base a nos ajudar na gestão, na orientação e nas decisões. E isso não cria problemas no relacionamento da autarquia, da Junta com a população? Naturalmente que não. O nosso compromisso é quando das eleições
foi mesmo um trabalho de equipa. E é esse trabalho de equipa que tem sido feito. O facto de estar eu aqui, já estaria a Fátima nas mesmas condições e perfeitamente saberia responder à altura, tendo em conta que tudo aquilo que nós fazemos é um trabalho de equipa. A Sofia faria a mesma coisa, porque também acompanha como eu, por isso o mais importante aqui é o trabalho de equipa, que foi esse trabalho que nós na altura informámos as pessoas que iria ser feito, quando campanha, que estaríamos os três no terreno. E isto tem sido feito e é isso que vai ser até ao fim deste mandato. Incluindo com a Presidente da Junta. Exatamente. Que todos os momentos disponíveis, além sim. da família, naturalmente. Sim, mas a Fátima está sempre, todas as semanas nós reunimos, todas as semanas, até mais, porque não quer dizer que sejam reuniões formais, mas reunimos para decidir algumas situações que são importantes, ou para tomar decisões. Encontramos-nos várias vezes na Junta para decidir muitas situações, por isso é mais que evidente que este trabalho de equipa se reflete. Não é da Junta de Freguesia que tem um funcionário a tempo inteiro? Nós temos funcionários a tempo inteiro, na área das limpezas, temos funcionários a tempo inteiro, temos 2 funcionários a tempo inteiro, um em cada freguesia. Mas apenas no trabalho exterior? Exatamente, no trabalho exterior. O funcionamento da Junta tem horários de atendimento para o público? Exatamente, temos ao domingo de manhã, embora eu, como a minha especialidade me faculta, consigo praticamente estar todos os dias. Eu acho que não há dia nenhum que eu não vá à sede da Junta tratar de algum documento, porque assim as pessoas também já estão habituadas. As pessoas ligam-me para ter uma prova de vida, eu vou buscar lá a casa, entrego-lhes, não tenho essa disponibilidade. Eu sei que nem a proximidade também leva a essas situações. Logicamente, eu sei que aquilo que eu estou a dizer, eu sei que há presidentes que não conseguem, porque devido ao trabalho deles, como é natural, eu tenho essa possibilidade e acho que isto é uma mais-valia, principalmente daquelas pessoas mais velhas, que normalmente as provas de vida são sempre pessoas, ou maioritariamente, pessoas mais velhas e que têm dificuldade em se movimentar ou deslocar à Junta de Freguesia. Eu faço esse trabalho com todo o gosto, foi isso que me comprometi, ou nos comprometemos, irei fazê-lo. E nestes, íamos a dizer, nestes quase 2 anos de mandato, há um balanço para fazer relativamente àquilo que foi o proposto, ou aquilo que foi o programa eleitoral e aquilo que é o realizado. Claro que sim, nós faltam-nos ainda 2 anos de mandato, já concluímos algumas obras em que nos comprometemos, sabemos as que ainda temos que fazer, temos 2 anos, sabemos que o tempo começa não a escassear, mas temos que realmente concluir essas obras, iremos concluí-las ou iniciá-las e concluí-las, e é aquilo que nos comprometemos e garantidamente que iríamos cumprir. Quais são as principais propostas, ou quais foram as principais propostas? As principais propostas é o acabamento, portanto, do saneamento da Rexã, que o que falta é a TAR, embora já tenhamos pelo menos 2 orçamentos para entregar a obra ao empreiteiro, fazer o concurso, respectivas normas, e para avançarmos com a obra de saneamento, da ETAR de saneamento da Rexã, que é uma prioridade. Não é o facto de ser uma promessa, é uma prioridade e uma necessidade, tendo em conta da necessidade daquele lugar. Pois claro que temos a rede viária, que é muito importante. Nós temos algumas estradas bastante danificadas. Sabemos que não conseguimos fazer, até à data de hoje, algumas estradas ou pavimentá-las, tendo em conta porque também temos outras prioridades, que naturalmente apareceram por circunstâncias daquilo que é o nosso país, tendo em conta as dificuldades que existem a nível nacional, de famílias, e esse acompanhamento que nós temos feito. Claro que nós, na altura que nos comprometemos a algumas obras, não quer dizer que nós vamos fazer, nós vamos cumprir. O facto de nos atrasar um pouco é porque canalizamos também alguma parte destas verbas para famílias que nós nunca pensámos que essas famílias viessem a ter dificuldades, e nós acompanhamos essas famílias na alimentação, as próprias consultas já vínhamos a fazer, mas acho que na alimentação, porque mesmo assim ainda há famílias que por vezes têm vergonha de dizer que estão com dificuldades. Nós, com a proximidade que temos, conseguimos falar com essas pessoas discretamente, porque as pessoas também por vezes têm vergonha, que é natural, que nunca se vir numa situação destas, mas nós, como Executivo, quando nos apercebemos de algumas situações, e tivemos algumas, acho que é gratificante quando nos apercebemos e conseguimos ajudar. Mas isto ainda em consequências do período agudo da pandemia? Também, não só. Ou outras razões? Sim. Questões de desemprego? A questão do desemprego, devido à nossa zona, é um bocado sazonal, mas também tendo em conta que nós sabemos que todas as famílias estão a ter dificuldades, tendo em conta os empréstimos que toda a gente sabe que subiram brutalmente, e parece que por vezes as pessoas esquecem-se um bocado disto, mas numa família
tem muito significado, tendo em conta que há aquilo que pagam da mensalidade, não digo duplicar, mas subiu muito. E claro, uma família que ganha o ordenado mínimo e que por vezes só trabalha não é fácil. E o emprego local não abrange a maior parte da população. Não quer dizer que não abrange, até nós, para o nível do desemprego, não é essa a questão. As pessoas estão empregadas. Mas não na freguesia? Não, mesmo na freguesia. Já temos, claro que é sempre tudo ligado, maioritariamente ao alojamento local ou à restauração. Mas não temos um desemprego significativo. Agora, a maior dificuldade que as famílias têm que os ordenados subir o que subir, é do conhecimento de todos, e o que é certo, acho que 90% das famílias, especialmente as mais jovens, têm um empréstimo, e esse empréstimo subiu brutalmente. Então daí nós estarmos um bocadinho atentos e ver que essas famílias têm alguma dificuldade, e acho que é do conhecimento de todos. E isso, naturalmente, leva, por vezes, levou com certeza a alterar verbas que estavam disponíveis para outras ações ou para outras atividades. Nós temos a verba para a área social, que todos os anos nós fazemos isto no orçamento. Claro que desta vez, tendo em conta estas situações, nos obrigou e achamos que é uma prioridade. Este apoio às famílias numa altura nestas situações é prioritário, e se temos que deixar de pavimentar uma estrada este ano, se a pudermos pavimentar para o ano e salvaguardar este apoio às famílias, isto é mais que evidente. De qualquer maneira, o orçamento de uma junta de freguesia, mesmo numa união de freguesias, não permite tudo. Logicamente que não, nós infelizmente... Qual é o orçamento para 2023? Em números redondos? O orçamento rondará os 160 mil euros, no geral. Mas isto com protocolos com municípios? Exatamente. A nível do FEF, portanto, que o apoio do Estado, nós não chega a 40 mil euros. É essa a nossa verba para 2 freguesias, naturalmente que não é fácil. Fazemos muito mais, é aquilo que nos comprometemos, e acho que canalizamos principalmente para estas áreas, até tivemos a possibilidade de fazer outras obras. E os protocolos com o município destinam-se aos problemas de vias de comunicação que estejam a necessitar de intervenção? Sim, nós já pavimentámos algumas ruas. Iremos dar início na semana que vem de outra rua também lá em Caniçada. São obras que são necessárias e que também nos comprometemos a fazer. Iremos cumpri-las até ao fim do mandato. Agora, se me perguntar se noutras circunstâncias de um mandato normal, que não tivéssemos estas crises seguidas, claro que já teríamos, a nível de obras que nós prometemos, já teríamos a maior parte delas, se calhar, já concluídas. De qualquer modo, há dificuldades em algum lugar onde possa chegar uma viatura, incluindo uma viatura de emergência? Não, claro que não. Todas as nossas ruas estão movimentadas. Aquelas que nós estamos a falar do melhoramento das mesmas, que há ruas que já estão com bastantes anos, nunca levou um segundo pavimento, e é necessário mas isso não impede que uma viatura depois chegue a todos os lugares? Tínhamos um problema no lugar da Rexã, relacionado com isso, embora a rua estava pavimentada, mas no inverno uma ambulância que fosse àquele local teria dificuldades, tendo em conta ao piso, que era em pedra, e nós fomos obrigados a mudar para Alcatrão, para Betuminoso, e devido a esse problema que não ia um carro ligeiro para lá subir, ou uma ambulância, tinha essa dificuldade. Está resolvido, as pessoas estão contentes, foi isso que nos comprometemos, isso é o mais gratificante. E como é naturalmente algo que se pode pensar ou que se pode perguntar, uma vez que se trata de 2 freguesias que foram unificadas pela reforma administrativa de 2013, recorde-se, não há diferenciações entre Caniçada e Soengas? Nem pode haver, desde que nos comprometemos. São 2 freguesias que se uniram, mas é um só povo, e ao ser um só povo, para mim é uma freguesia, por isso o tratamento é de igual como tal. E a própria população age como tal? Adaptou-se à mudança? Sim, já falámos alguma vez sobre isso. É natural que no início houvesse esse preconceito de haver, por vezes, a gente ter mais para um lado ou menos para o outro, ou puxar mais, isso está fora de questão. Temos o mesmo cuidado que temos de um lado, é a mesma coisa do outro, por isso não há qualquer, nem poderia haver, aliás, não podíamos trabalhar de outra forma. As principais atividades económicas já referiu, é a restauração e o alojamento local. Recorda-se que em Caniçada está uma das
uma das unidades de alojamento, das melhores unidades de alojamento do Conselho, a pousada de Caniçada. Exatamente. Já que o outro projeto, esse em São Miguel, acabou por não surtir efeito, não ter sucesso. O sucesso esperado, pelo menos. Na altura não, eu não tenho condições oficialmente para comunicar o futuro desse mesmo hotel. Aquilo que me apercebo é que terá um futuro promissor, mesmo no ramo da hotelaria, e esperamos que realmente os novos donos, que esse negócio venha a concretizar e que faça algo, que é o ex-libris de Caniçada. Significa que já tem interessados, já tem novos donos, como disse? Penso que sim, eu não tenho não me informaram formalmente, como é lógico, nem eles têm essa necessidade. Aquilo que eu não apurei também por procurar, foi como chegou, que há interessados e claro que para nós é uma boa notícia. Nisso as juntas não são chamadas a intervir? Não, sinceramente não, nem vejo razão até para o ser, desde que quem compra, quem venha a gerir o espaço, que tenha, como já foi no passado, que tenha sempre prioridade às pessoas da freguesia, que realmente pretendam trabalhar num espaço destes, e depois, claro, dar a oportunidade também a outras pessoas do Conselho e mesmo de fora, acho que é sempre importante. Como eu disse, e é conhecido, Caniçada, a zona de Caniçada, que não é só Caniçada e Soengas, é um espaço atrativo, apesar do declive, mas das condições naturais também resultantes da Albufeira da Caniçada são muito procuradas. Isso leva a situações, leva primeiro no ordenamento a haver dois instrumentos, que é o Plano Diretor Municipal e o Plano de Ordenamento da Caniçada, e leva também a situações que às vezes caem na Justiça. E o João, nesta altura, está ainda no mandato de Presidente de Junta com uma acusação. Naturalmente que sim, essa notícia é pública. Sobre isso, não tenho qualquer problema em falar sobre o assunto, até porque a seu tempo irei mostrar quem realmente tem razão. Aquilo que veio na notícia é sobre um documento que eu fiz, que é uma declaração, não uma certidão, uma declaração de centenas que eu fiz, de centenas iguais a estas, e no entanto só esta é que vem, não vejo qual a razão, daí o motivo de eu dizer e quero tranquilizar aquelas pessoas que realmente confiam em mim, e sei que são muitas, porque após esta notícia foi muita gente que me ligou, e sei que confiam em mim, e aquilo que eu fiz, em circunstâncias idênticas ou normais, eu faria a mesma coisa amanhã ou hoje sem problema nenhum. Portanto, não há, a seu ver, nenhuma ilegalidade naquilo que... Nenhuma ilegalidade, até porque eu tenho conversado com meus colegas de Presidente de Junta, e se houver esse tipo de diálogo ou conversa, todos os meus colegas de Presidente de Junta passam documentos desses, ou passaram no passado documentos desses. Não vejo qual o motivo, sinceramente, desta notícia ou desta acusação. A seu tempo irei mostrar e estarei aqui para novamente... E neste momento aquilo que pode dizer, em que circunstâncias está o processo? Não posso, a única coisa que eu soube foi para as notícias, simplesmente, nunca não foi chamado para nada, por isso vou aguardar que realmente me chamem para eu explicar e mostrar quem é que tem razão realmente e quais são os motivos de termos passado. Todas as juntas passam este documento, ou passaram, aliás eu passei centenas, os meus colegas igual. Não vejo qual razão para que... Mas isto leva a insistir na ideia. É uma zona muito procurada, com dois instrumentos de ordenamento. Ela serve mais aqueles que procuram Caniçada para viver ou para casas de fim de semana, ou os naturais que querem fixar-se? Também há situações em que, em relação a este tipo de documentos que nós costumamos passar, 90% deles até são de pessoas que vivem cá. Nós passamos este documento de pessoas que herdam uma casa de um familiar, de um avô, dos pais, uma ruína, uma casa que os filhos querem reconstruir para viver, e nós passávamos este documento. Por isso, aquilo que eu digo é o seguinte, e tranquilizei, já nas reuniões que tivemos, aquilo que eu fiz, voltaria a fazer. Estou super tranquilo e podem contar comigo, estarei aqui na altura certa para explicar o resultado final. Mas eu insisto na pergunta, mas favorece mais os que vêm de fora, ou o ordenamento, os dois instrumentos, PDM e POLAC, ou aqueles naturais que querem reconstruir ou construir, encontrar um terreno para que possa ser edificável?
É sempre acho que favorece até mais quem vive cá, porque quem compra cá um terreno primeiro tem que se preparar e informar-se do PDM se está em zona de construção, se não está, senão já não compra. Quem está cá e herda um terreno, normalmente são de familiares, por exemplo, suponhamos que tem uma casa ao lado, naturalmente que ao lado também poderá construir, a probabilidade é essa. É claro que precisam desse tal documento que nós temos falado, e aliás nas reuniões de presidente de junta, sobre desta declaração, que é comum pedirem isso às juntas, que é ajudar no contexto a essas famílias, a essas pessoas que querem construir. A legalidade assim os obriga a ter este documento que é a nossa informação. Aquilo é baseado na nossa informação, simplesmente. E acho que facilita, não digo que não facilite quem vem de fora, como é óbvio, porque também precisam deste documento, mas não vejo que possa prejudicar quem tenha cá terrenos que seja de cá. Mas já tivemos aqui presidentes de junta que dizem que são chamados numa situações, noutras não são chamados. Sim, penso que terão razão. Agora eu não consigo saber quando não são chamados o porquê, porque não tenho essa informação. Terão outras ferramentas, terão outros meios e não precisarão deste tipo de documento, não sei. João, isso, continuando a falar no PDM, a revisão satisfez ou satisfaz a autarquia e a população, naquilo, tanto aquilo que pode perceber do que a população sabe? Sim, em relação ao PDM, sim. A informação que temos é que ainda não está concluído, ainda estará em fase de conclusão, depois estará em discussão pública, por isso nós não temos qualquer informação em que ponto iremos saber quando isso for publicado. Ainda não foram chamados para se pronunciar? Não, ainda não fomos chamados, por isso aquilo que sabemos é prematuro estar a falar o que é que seja sobre o PDM. Esperemos que realmente melhore e por aquilo que é a indicação irá melhorar, se for assim aprovado, mas vamos aguardar. A decisão não é só do município, há outras entidades, por isso temos que aguardar. As atividades económicas de Caniçada e Soengas são, em particular, ligadas ao turismo e ao comércio, ao pequeno comércio, e que vão desaparecendo também. Sim, pequeno comércio, a nível de supermercados. Na agricultura hoje temos hortas e... É tudo sempre nessa área, normalmente é para consumo próprio, não fazem disso indústria. A base das nossas freguesias, especialmente na zona da Ribeira, e não só, eu vejo o Concelho de Vieira, da forma como cresceu significativamente, e ainda bem, a nível do turismo, mostra que já notamos, é verdade que o nome Gerês em tempos foi muito importante na nossa zona, mas, por exemplo, Vieira cresceu de uma forma fantástica na área do turismo, por isso acho que é sempre uma mais-valia. Mas ainda hoje, ouvimos referir, até em notícias, ouvimos referir a zona do Gerês quando se fala em Vieira do Minho. O Gerês, mais concretamente o Gerês, quando se fala em Vieira do Minho. Sim, é verdade que os Gerês conhecem o Gerês, porque associam, por exemplo, tudo que seja já a partir das Fadeirinhas, Taboaças, que tudo que seja daquela serra para ali que é tudo Gerês. Claro que não é mais por área geográfica, por assim dizer, do que por querer dizer que... E por nome que veio das termas, provavelmente. Penso que sim, porque suponhamos nós agora, a maior parte do turista que vem, ou quem nos visita, ou vem para o nosso alojamento, eu também tenho alguns e outros colegas lá também têm, e também associam Caniçada ou a barragem da Caniçada, que a freguesia de Caniçada abrange a barragem toda, coisa que não é verdade. A barragem vai desde Parada, Soengas, Caniçada, Ventosa, Cova, Loredo e assim sucessivamente para o Concelho Vizinho de Terras de Boro. Claro que é que associam sempre Caniçada. Hoje já nós somos procurados para a zona da Caniçada e, no entanto, a zona da Caniçada já engloba Loredo e ainda bem, que é a barragem, e é esse nome que nos tem dado também algum reforço, acho que é importante, que é a beleza que temos. De qualquer maneira, como no Conselho, e nós não dissemos isso inicialmente, como no Conselho e no país, a queda da população é acentuada tendo em conta aquilo que era, por exemplo, nos anos 60, há 60 anos. De 600 para 670 para 450, para pôr números redondos em Caniçada. E a freguesia de Soengas está, nesta altura, com 148 habitantes. Sim,
naturalmente, e infelizmente todas as freguesias perderam eleitores, perderam gente. Sabemos que nessa altura das férias temos muita gente, mas sabemos que são pessoas que não estão cá a residir sempre, não estão cá todo o ano. Agora, é natural, todos os concelhos, aliás, a nível do país, é geral, todos os concelhos perderam gente, a não ser as grandes cidades, porque centralizam também, ou canalizam, por vezes, tudo para os grandes centros, e isso penaliza e muito os meios mais pequenos, e então o meio rural, por vezes, os nossos governantes esquecem-se que o meio rural é tão importante como a zona urbana. A Nacional 103 e a 304 ainda são problemas para trazer mais pessoas ou facilitar a vida de quem está e quem vive naquelas freguesias. Pois nós sabemos que se tivéssemos uma estrada, uma Nacional 103, que toda a gente vê que está péssima, já não digo em alguns sítios a nível de piso, mas a nível nós vamos daqui a Braga, raramente se consegue ultrapassar, há sempre acidentes e claro que se melhorássemos a nossa estrada, era lógico que era mais perto ficávamos de Braga, que tem autoestrada, como vejo outras cidades que saem da autoestrada e estão logo nos seus pontos de visita. E o esforço que se faz aqui para tentar que essa situação se altere? Não ponho em causa... Onde é que as juntas entram ou têm sido chamadas a entrar? As juntas entram sempre quando temos reuniões de presidente de junta, que são mensais, e acho que não existe nenhuma reunião em que nós nos chamamos a atenção para esta estrada, como a de Roças, e bem que o Sr. Presidente... A 304. A 304 tem chamado a atenção e muito bem também para a degradação daquela estrada, e não ponho em causa aquilo que os presidentes de Câmara, que sei que têm tido algumas reuniões no global, entre Poblenhoso, Vieira, Mares, e penso que também Terras de Douro, em que tenta-se fazer algo pela nossa estrada ou pela nossa rede viária, e sei que já foram a Lisboa, já tiveram reuniões, o que é certo que por vezes não é fácil, mas não ponho em causa o esforço destes nossos autarcas, o esforço que realmente têm feito. E quando, também num dos casos que aconteceu lá em Caniçada, nas questões do ordenamento, numa audição que houve na Assembleia da República, ouvem-se responsáveis de referir que aquela zona é uma zona de grande atração, como nós sabemos que é, e comprovadamente os autarcas locais sabem disso. Isso poderá levar a rever em próximas alterações ao plano ou revisões, principalmente do PAUAC, em rever as restrições existentes. Isso é visto nas freguesias de que maneira? Assim, a questão do PAUAC, para quem não sabe, é o plano de ordenamento da Albufeira da Caniçada. Há aqueles metros, aquela margem, até à margem do rio, tem aqueles metros que é proibido a construção, a não ser o edificar. E não há abusos? Não, sinceramente, não, porque eu tenho conhecimento. A nível sei que existem alguns processos, eu sou avisado nesse que falámos há pouco, neste documento que fiz, e é o único, e de centenas que nós fizemos, e não vejo nada de encaniçada, provavelmente na nossa freguesia, com algo idêntico, por isso. Mas em tempos, e às vezes ouvimos falar de dificuldades em deixar na margem o chamado espaço de circulação público, pelas construções que se aproximam, ou pela pré-existência ou por outras razões, que se aproximam da zona da Albufeira. Muito sinceramente, até nós temos algum cuidado. Não tenho conhecimento de casa nenhuma ou uma edificação que tenha sido vindo a reconstruir, que bloqueie na margem. Sei que existe numa freguesia, que não vou mencionar o nome, devido a uma construção que lá houve, e acho que bloqueou, não é na nossa freguesia. Na nossa, até nós tivemos algum cuidado na questão dos ancoradores, para que nunca fechassem, quando o ancorador está esticado nos barcos, que não fique vedado por baixo, que as pessoas podem circular por baixo. Eu não conheço nenhum que tenha bloqueado essa passagem. E falando de Caniçada e de Soengas, particularmente Caniçada, é uma zona muito procurada para o turismo, e esse é o grande negócio, o grande motor do progresso daquela zona. Na minha visão, penso que sim, mas não é só Caniçada. Eu vejo Soengas, cresceu a nível do alojamento,
fantasticamente, por isso não vejo ali grandes diferenças. Soengas tem uma paisagem fantástica, brutal, e as pessoas têm procurado muito também aquela zona de Soengas, porque também no engloba, no geral, o que é aquilo que é uma freguesia, duas freguesias que estão juntas, e não vejo ali diferença nenhuma nesta Na procura. Claro que sim, mesmo aquilo que o conhecimento que eu tenho é que a procura é muito equivalente. E no alojamento local, o número aproximado, se não tem o número exato de alojamentos que são oferecidos em Caniçado e Soengas? Não sei precisar do número de alojamentos, sei que poderia vir preparado, não sei sinceramente quantos é que poderá haver, porque tem vindo sempre a crescer. Mas há dezenas? Sim, dezenas mesmo. Nós se calhar teremos mais de 500 a nível de camas, se calhar ter mais de 500 só na parte de Então são mais que dezenas, são centenas as casas de oferta. E nisto está incluída a pousada? Exatamente, está incluída a pousada. Agora, se me perguntar, é devido a ser um bocado sazonal. Nós neste momento, até neste mês, não há ninguém que se queixe a nível de trabalhar. A gente trabalha brutalmente, no bom sentido. É pena que não tenhamos outro mês, que, por exemplo, o mês de agosto ou o mês de julho, mas infelizmente é o que temos que aproveitar da melhor forma. Ainda continua a ser muito sazonal a ocupação turística? Sendo forte, sim, claro que no verão toda a gente enche a nível do alojamento, toda a gente do restaurante trabalha, e se houvesse mais alojamentos, mais alugavam, porque eu tenho visto lá, chegam a vir para o meu alojamento, eu encaminho para outros, porque tento saber se estão livres também para encaminhar, por isso, e quando ligo também estão cheios, e por isso é bom sinal, é importante. E a procura é de portugueses ou é mais de portugueses ou é de portugueses e outras nacionalidades? Depende de muitas nacionalidades, mas maioritariamente portugueses. E quanto ao imigrantes que têm entrado no país, a Caniçada também é um lugar que acolhe alguém? Imigrantes ou pessoas que se querem alojar cá, que se querem fixar cá? Nós temos de várias nacionalidades na nossa freguesia, desde belgas até israelitas, que aliás, já estão-se a legalizar para viverem cá. Viverem cá e construindo... Exatamente, compraram terrenos e estão a construir para poderem viver cá. Mas, fora isso, em Caniçada e Soengas, não se esperam outros caminhos para o desenvolvimento. A agricultura, como sempre repetimos, é uma agricultura de subsistência. Aparece um projeto ou outro que vai conseguindo vingar, mas não ocupa muita gente. Como é que se vai fixar a população? Sei que não é fácil. Todos nós temos trabalhado claramente para contrariar, como é lógico. O Gerês, neste período, continua a ser uma zona de ocupação sazonal para emprego de Caniçada? Não, sinceramente já não sou dessa opinião. Em tempos, sim. Em tempos, a Caniçada, se calhar 90% das pessoas trabalhavam no Gerês, na área da hotelaria, trabalhavam. Hoje não. Hoje, nós, por exemplo, alojamentos que temos em Caniçada, não conseguíamos só com as pessoas de Caniçada, nós empregamos pessoas do concelho todo. Eu, por exemplo, tenho um funcionário até da Mares está cá a trabalhar. Por isso, e sei que há outros alojamentos que têm pessoas do resto do concelho. Por isso, não vejo... Já foi em tempos, realmente, a parte de Gerês. Agora não, nós temos cá trabalho e muito. É pena que nos consiga dar a continuidade a nível do ano, que seja mais equilibrado. Mas sendo também uma freguesia como um concelho e como um país que vai ficando mais velho, digamos, é preciso atenção para os mais idosos. Em Caniçada isso está assegurado por um centro social? Aliás, são vários centros que fazem o acompanhamento lá dos nossos idosos, na parte da alimentação, no acompanhamento, na higiene destes idosos quando eles precisam, quando comunicam. A outra parte do apoio é dado pela Junta de Freguesia, às consultas, somos nós que a Junta de Freguesia que está a fazer este transporte e o acompanhamento. Por isso, acho que é das obras mais importantes de uma freguesia.
tendo em conta que a maior parte dos nossos idosos vive sozinhos, têm os filhos, mas estão no estrangeiro, e é gratificante quando chegam, como neste caso, neste ano, os filhos chegam à terra e nos elogiam pelo aquilo que nós fazemos de levar os pais, porque estão sozinhos, a Braga, uma consulta, que já nem conseguem sequer ir a fazer a marcação da consulta, tendo a sua mobilidade, etc. Por isso, enquanto nós, executivo, que é a nossa equipa, que sou eu, a Fátima e a Sofia, iremos cumprir na íntegra até ao fim deste mandato. Mas já existe na freguesia um centro social? Não. Nós entendemos... Não chegou... Não. Ainda não chegou lá? Não, chegou a existir um centro, que já fechou há bastantes anos. Sim, isso... E era o único que existia. A partir daí somos assegurados por outros centros de fora da freguesia. Nomeadamente Taboaças, Ribeira Cávado. Exatamente, Ribeira Cávado, Taboaças e Sagedelo. E isso, pela observação que a Junta de Freguesia faz, tem satisfeito as necessidades? Tem melhorado. Agora, se me perguntar, que era muito bom termos um centro na nossa freguesia, naturalmente que isso acho que era das melhores coisas que nós podíamos lá ter. Sabemos que já tentámos algumas vezes, não quer dizer que a Junta não tenha feito, aliás em tempos tentámos com a Câmara Municipal, com o Sr. Jair Cardoso, e até à data não conseguimos, porque tendo em conta que são verbas muito avultadas e nós... Mas quais são os obstáculos nesta altura? Na altura recorda-se, foram consideradas sem as condições necessárias para funcionar. Foi essa a principal razão. Sim, estamos a falar do centro que já existe, social, mas aquilo que nós tentámos era para fazermos um novo. Esse existente, a fazer um raiz para... Exatamente. Esse que já existia, naturalmente que supostamente iria ter que haver algumas obras, mas aquele edifício não é o espaço da Junta de Freguesia, nem da Câmara Municipal, por isso aquilo que nós tentámos foi que fizéssemos um de raiz. Claro que a verba que era necessária, nem a Junta nem a Câmara conseguiriam suportar sozinhos. E não foram encontrados apoios em programas, incluindo programas europeus, para esse efeito? Até à data 2 não conseguimos nenhuma candidatura e aguardamos que sempre, logo que haja, seremos os primeiros a abraçar esse projeto. Ainda temos aproximadamente 7 minutos para concluir a nossa conversa e não concluímos no princípio aquilo que são as necessidades e os projetos da Junta de Freguesia. A nível local, não só aquilo que já disse, que são no aspecto da mobilidade, das deslocações, os melhoramentos que é necessário fazer, o que é que há mais que preocupa a Junta de Freguesia nas principais necessidades? A mim pessoalmente e a quem me acompanha no meu trabalho, no dia a dia, o que me preocupa mesmo são as pessoas mais velhas, naturalmente as crianças também, mas as crianças têm o seu acompanhamento natural. Agora, as pessoas mais velhas não têm esse apoio. Para mim é uma preocupação diária e aquilo que eu não consigo, nem o faria, nem o faço, deixar alguém sem ir a uma consulta. Isso eu não faço. Poderei deixar de fazer outras obras. Agora, deixar alguém em casa e não ir a uma consulta, isso eu não podem ter a certeza que não vão contar comigo, porque farei tudo para que isso não aconteça. E para mim é das prioridades. Claro que aquilo que nos preocupa também é a rede viária, como é lógico, temos algumas ruas, e a manutenção. Nós temos que ver que todas as freguesias se empenham na manutenção das ruas. Isto é uma verba grande que as freguesias têm e não conseguem, se não for a Câmara Municipal com algum protocolo ou com alguns apoios, nenhuma junta de freguesia consegue, e eu, por aquilo que vejo, todas as freguesias têm feito um excelente trabalho na manutenção. Isto porque os tempos mudaram, o clima mudou, nos obriga a fazer a manutenção das ruas. Nós temos ruas que já limpámos 4 vezes, coisa que no passado limpava-se 2 vezes e chegava. Agora não, as ruas têm que ser limpas no mínimo 4 vezes. Se nós queremos receber bem as pessoas que nos visitam, nós temos de ter que criar condições, e essas condições, pelo menos, parte logo do princípio da manutenção da mesma. Até pode estar uma rua velha, mas esteja limpa, que as silvas não estejam a bater nos carros, não estejam as pessoas a bater nas silvas. Isso não faz sentido. No passado acontecia muito isso, também não tinham os apoios que hoje têm, mas esses apoios mesmo hoje são escassos. Porquê? As juntas de freguesia não têm a verba suficiente para fazer essa manutenção. A verdade é que temos, e bem, o apoio da Câmara Municipal, que sem isso era impensável. Mas, nesse aspecto, sente algum apoio especial, isto é,
algum apoio particular, digamos assim, ou alguma atenção particular do município para Caniçada, tendo em conta a importância relativa que aquela zona tem? Eu acho que todas as freguesias têm tido essa atenção especial. Não é o facto, eu tenho um bom relacionamento com eu e no meu executivo, com a Câmara Municipal, também com o seu presidente, como é lógico, mas acho que não há nenhum presidente de junta, independentemente da sua ideologia, que tenha um mau relacionamento, até porque a Câmara tem trabalhado com todas as freguesias. Acho que nesta questão da manutenção tem havido aqui um equilíbrio fantástico. Eu acho que isso é importante, porque há uma ligação entre freguesias. Não faz sentido nós entrarmos numa freguesia e está bem limpa, e assim entramos na outra e não tem condições para fazer o mesmo. Mas isso não pode resultar também da própria dinâmica da autarquia? Da autarquia local, isto é, da freguesia? Sozinhos não conseguimos. Na parte de Caniçada, nós temos 64 ruas transitáveis, só Caniçada, são 64 ruas. Estas 64 ruas têm que ser limpas 4 vezes por ano. E não acredito que haja uma junta de freguesia que consiga, com a verba que tem, com o apoio que tem do Estado, que são os 40 mil euros anuais, que consiga ter a manutenção, que esses 40 mil euros engloba-se no geral da manutenção, desde maquinaria, etc. É bom não esquecer que os 40 mil euros também pagam aquilo que são as compensações dos eleitos. Exatamente, já está tudo englobado. Daí a nossa dificuldade. Se nós não tivermos... Mas o município dá tudo aquilo que a Caniçada, na vossa perspectiva, precisa? Naturalmente que não, e compreendemos perfeitamente que queríamos fazer algo mais, que também vejo outras juntas de freguesia a tentar fazer mais, mas isso é a nossa função, mas também compreendemos as dificuldades da Câmara Municipal, como é lógico. O que de mais urgente, além do que já referiu, que é a ETAR de Rechã, o que de mais urgente considera para Caniçada, para o projeto deste ano, isto é, para o plano deste ano? O plano deste ano é mesmo a pavimentação de algumas ruas que admito e temos as bastante danificadas. E peço desculpa àquelas pessoas que realmente as usam, não termos podido até esta data ter feito essa obra, mas aquilo que eu prometo, e em nome do Sr. Presidente da Câmara, que iremos logo possamos fazer a mesma intervenção. E daqui até ao final do ano em curso, o que é que espera realisticamente conseguir? Manifestou vontade, mas o que espera realisticamente conseguir? A nível de obras, eu conto ainda este ano, aquilo que referia anteriormente, sobre a pavimentação destas ruas, pelo menos 2, quero até ao fim do ano, fazer a pavimentação das mesmas. Realisticamente, ou desejo é uma coisa? Não, eu não tenho. A indicação que eu tenho com o Sr. Presidente, ainda estive hoje com ele, hoje de manhã, que reuni, e a indicação é que uma delas vai começar já para a semana, por isso eu acredito, até pela boa fé com quem estou a trabalhar, que esta irá ser logo na semana que vem, e a outra, penso que até ao fim do ano iremos concluir. E as perspectivas, voltaremos a falar no próximo ano, mas as perspectivas para este mandato, com uma mulher na liderança, é bom lembrar mais uma vez, embora nas condições especiais em que o faz. Logicamente, toda a gente sabe, foi público quando a nossa candidatura, que eu teria mais tempo e estar mais no terreno, mas não impede da Fátima, a minha colega, ter e vai continuar a fazer um trabalho fantástico. E esperam levar até ao fim ou conseguir cumprir aquilo que foram as propostas eleitorais? Que ninguém duvide disso. Aqui estaremos no próximo ano para tentar confirmar mais algumas. Agradeço mais uma vez a presença de João Rocha, secretário da Junta de Freguesia da União de Freguesias Caniçada Soengas, de que falamos este fim de semana. Onde quer que nos tenha escutado, continue também com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde.